Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. O painel Empreendedorismo no Corte e Costura, com a coordenadora da Câmara de Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Nayara Mota, e a designer de moda do Estúdio de Design Remodelar e gestora de projetos e educação no Mulheres na Costura, Stephanie Ramos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara Mota, eu sou fundadora da WIN, empresa que implementa diversidade e inclusão no ambiente corporativo, e também sou coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E seja muito bem-vinda ao nosso evento Summit Êxito e muito bem-vinda ao nosso painel Summit Êxito Social, um painel em que estaremos contando histórias de empreendedores de diversas dimensões da diversidade aqui com a gente para mostrar o quanto o empreendedorismo pode trazer visibilidade e também representatividade para a diversidade e inclusão. E hoje aqui comigo quem está é Stephanie Ramos, do projeto Mulheres na Costura, que gera valor através da costura para mulheres de Paraisópolis. E aí, Sté? Tudo bem? Nayara, tudo bom, e você? Tudo bem também. Obrigada pelo convite. Imagina, um prazer receber você aqui. E fala um pouquinho, quem é você na fila do pão? Quem é Stephanie? Bom, na fila do pão, meu nome é Stephanie Ramos, eu sou designer de moda. Tá. Tenho um estúdio de design, um estúdio Remodelar. E a partir desse estúdio eu fiz muitas amizades com costureiras, claro, minhas parceiras. Uhum. Atuo na área desde 2017, né, como designer, em alguns segmentos, em alguns estilos ali de criação e tudo mais. E quando aconteceu a pandemia, nasceu o projeto Mulheres na Costura. Tá, então a Mulheres na Costura veio de uma necessidade que surgiu devido à falta de oportunidades no mercado de trabalho. Como é que foi isso? O que aconteceu? Com a pandemia, algumas parceiras ficaram sem trabalho, inclusive o meu estúdio também ficou sem trabalho, todas nós ficamos.
Porém, algumas mulheres entraram em algumas situações bem complicadas. Bem né? vulneráveis. Ficaram bem vulneráveis nesse período. Então, nasce o Mulheres na Costura para gerar renda para essas mulheres. Mas aí a gente vem com a ideia de não somente gerar renda, gerar valor através da educação. E da educação também, não somente ali na parte de trazer conhecimentos dentro da área dessas mulheres. Trazer também conhecimentos distintos, né? Para que elas, obviamente, pode usar esse conhecimento no dia a dia, porém, se descobrir, talvez, quem sabe, né, tendo a oportunidade de ter um novo conhecimento, uma nova possibilidade. Então, desenvolver novas competências, por exemplo. Desenvolver novas competências, novas habilidades e até, de repente, novas profissões. De repente, algumas mulheres... A costura foi o primeiro contato, a primeira oportunidade mesmo de estudo e ficou ali. E aí, de repente, não é isso que elas querem, né? Quer aprender um pouco mais, outras áreas. Enfim, é um projeto mesmo voltado para a educação, voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional delas, independente se vai continuar dentro da costura ou não. Legal. Então, o projeto surgiu de uma necessidade, né? Que veio a pandemia... Todo mundo ficou meio perdido, sem trabalho. O desemprego em alta. E aí esse projeto veio com uma oportunidade de acolher essas mulheres e ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional delas. Então. Exatamente. Exatamente, essa é a ideia. E quantas mulheres mais ou menos fazem parte desse projeto? Hoje nós somos 5 mulheres, contando comigo, inclusive, que faço essa parte de gestão, atendimento, né, prospecção de clientes e tudo mais. E como que o projeto funciona? Vocês pegam projetos de fora? Como é que é isso? As empresas te procuram vocês e vocês prestam serviço? A gente atua por projeto. Tá. Então, às vezes o cliente nos procura, às vezes o cliente ele parte inclusive do meu estúdio de design, né? Entra um projeto, na parte de produção eu apresento Mulheres na Costura. E a depender também, inclusive, do maquinário que vai ser usado nesse projeto, o Mulheres na Costura pode estar ali no processo de produção. Porque o projeto não tem todo tipo de maquinário para uma costura, né? São vários tipos de máquina. Então, a gente atua com projetos que fazem costuras com máquina reta e overlock. Os clientes, depende, às vezes o cliente vem através da rede, ou através do meu estúdio, ou através de amigos que conhecem o projeto e indicam. E a gente atua por projeto mesmo, a gente analisa, juntas com as costureiras, sempre, em todos os projetos, teve a opinião, o papel da costureira ali para dizer, inclusive, quanto ela considera que é justo para fazer aquele projeto, entende? Certo. Então, a gente atua por projeto. A gente não segmentou, a gente só trabalha com tecido plano ou malharia. Não, é por projeto mesmo. Entra o projeto, a gente analisa tudo, vê se a gente tem condições de atender esse cliente, se vai ser interessante para o cliente, né? Trabalhar com a gente também, tem tudo isso. E aí, a gente analisa todo o processo. Entendi. E como que você vê... Porque, assim, através do projeto, você está oportunizando várias possibilidades para essas mulheres na vida delas, né? Tanto pessoal quanto profissional. E para essas mulheres, o quanto é importante esse projeto? Porque eu imagino que seja, assim, uma baita de uma oportunidade elas fazerem parte disso. Mas como que elas enxergam um projeto em si? Quando a gente conversa sobre o projeto, a gente sente, na verdade, um ânimo partindo delas, no sentido da oportunidade mesmo, de caramba, estou sendo olhada, sabe assim? Embora também existe a parte do desânimo, no sentido de que o projeto ainda não embrionário ainda. Está muito no comecinho, tem muita coisa para fazer. Todas as mulheres do projeto, todas as costureiras, inclusive nesse projeto Mulheres na Costura, eu tenho uma parceira de trabalho que é a Sol, a gente pensou o projeto juntas, a Sol é costureira, também mora em Paraisópolis, a gente montou em Paraisópolis, inclusive porque a Sol tem esse espaço na casa dela que pôde ceder ali para a gente colocar as máquinas e tudo mais.
Então, como é bem embrionário, como você falou, também tem a parte do desânimo de, poxa, é devagar, ainda não está conseguindo gerar salário fixo para todo mundo e todas nós temos trabalhos paralelos. Sim. Então, algumas dessas mulheres, por exemplo, atuam como faxineiras, né, em casas de família. Então, assim, a gente está nessa tentativa, nessa luta, quando a gente conversa. Existe, sim, muito, inclusive, a alegria de estar num projeto que a gente consegue se olhar, todas nós, né? Uma para outra e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, aquela luta, né, de estar ali dia a dia, trabalhando para conquistar os clientes. E não é só uma conquista de cliente, é também uma educação. A gente educa os clientes, porque... hoje em dia não, há muito tempo já, geralmente o que os clientes querem é preço, né? E hoje a gente não tem mais como só olhar preço. Se você for comprar um produto só por preço, sim, você acaba passando por outros tipos de processos que esse produto viveu, que as pessoas trabalharam, que as pessoas viveram. Que é aquela história, né? O preço é diferente do valor agregado daquele Então tem produto. Essa educação também com os clientes, né? Todo um contexto social mesmo, para entender o projeto, entender como que a gente vai conseguir, de fato, atender todas essas mulheres de uma forma positiva. E, por exemplo, acho que há quase um mês a gente conseguiu 2 psicólogas para atender 3 costureiras, né? Sim. Porque a gente entra num processo de pandemia, tá todo mundo muito louco, muito preocupado, muita coisa ruim acontecendo ao redor. Sim. Essas mulheres, as nossas famílias e amigos e conhecidos foram afetados, então a pandemia chegou até nós. Então, viver essa tristeza, tendo que viver correndo atrás do dinheiro, porque a gente tem que gerar renda, tem que ter renda, senão não vive. Então, é toda uma situação bem... né? Bem desafiadora, Desafiadora, mas a gente adora um desafio. É isso que a gente empreende. Então, bom, o projeto, então, ele foi criado devido ao desemprego causado pela pandemia, que na verdade já vinha um desemprego, aí a pandemia veio e piorou tudo ainda, então o projeto veio como uma oportunidade para essas mulheres, né, que perderam aí o seu trabalho, os seus trabalhos, e hoje elas trabalham com costura. Mas além de trabalhar com costura, de acertar projetos para costurar alguma coisa, para criar alguma coisa, vocês também lidam muito com essa questão da saúde mental, né? Sim. E o quanto você acha que ter potencializar essa saúde mental, né, cuidar da saúde mental é importante neste ambiente empreendedor que vocês vivem, ainda mais nessa situação nesse cenário que você trouxe, né, que é um projeto embrionário, que vocês estão começando, que tem surgido várias dificuldades, mas ao mesmo tempo tem aberto novas oportunidades. Sim. O quanto você acha que a saúde mental é importante neste processo? Nayara, vou arriscar a dizer que a saúde mental é o primeiro ponto nesse processo. Porque se a nossa saúde mental está abalada, fica muito mais difícil. Já estamos em um cenário complexo. Sim. Já vamos colocar assim, já estamos num cenário desafiador. Na hora que a gente percebe que as pessoas do nosso grupo não estão bem mentalmente, emocionalmente falando, para inclusive trabalhar, para lidar com os desafios do dia a dia, né? Porque em toda profissão a costura ela é um baita desafio. E a gente lida com outro desafio que é a chance 0 de erro. Porque se você erra ali na peça, costurando, corta errado, faz errado, isso sai do seu bolso. Sim. De alguma forma, né? Então, a gente considera, assim, a saúde mental em primeiro lugar, tanto que quando o projeto nasceu, a gente convidou pessoas para dar aula de educação financeira, no caso você deu essa primeira aula, e a nossa ideia, a gente não conseguiu ainda, né, um profissional que tivesse tempo para dedicar essas aulas, mas a aula de inteligência emocional, tratar disso é importante. Se o nosso emocional estiver abalado, se o emocional dessas mulheres estiverem abalados, que já estão, nosso emocional já está abalado, eu posso me incluir. Eu estou vivendo a pandemia junto com todo mundo, eu só não estou vulnerável como elas estão, entende? Então, Sim. já é um alívio.
Mas elas não, algumas estão vulneráveis, nem todas, né? E aí, dentro desse cenário de pandemia de doenças, a saúde mental, na minha observação e na da Sol também, que a gente conversa sobre isso, é o primeiro ponto. Não vai ter como seguir com o projeto com pessoas desestimuladas, entende? E desestimuladas também no sentido ali da renda, que a gente não está conseguindo propor para que elas saiam da casa das famílias, da faxina ou de outros trabalhos paralelos. Trazer essa liberdade, essa segurança financeira para que elas tomem essa decisão de seguir o caminho que elas querem seguir. Exatamente. Né? E, bom, saúde mental, eu concordo com você, eu acho que é imprescindível. Né, para empreender. E outro ponto que eu queria perguntar para você você trouxe a questão que você chamou duas psicólogas para estar ali junto com essas mulheres, né? Justamente para cuidar da saúde mental, orientar e tudo mais. Mas o que você acha que o empreendedorismo, você acha que a partir deste projeto, porque assim, hoje no Brasil a gente tem uma desigualdade de gênero muito discrepante, assim, né? Então, mulheres super competentes no mesmo cargo de homens, elas ainda não ganham a mesma coisa do que um homem. Apesar de ter as mesmas competências ou até mais, a mulher ali, ela continua ganhando um salário inferior. Além de toda a questão da violência da mulher, que hoje no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de uma violência doméstica. Então, a gente percebe que o mercado tradicional, o mercado de trabalho tradicional, ele se torna excludente em algumas pautas. E o empreendedorismo, ele vem como uma forma de trazer essa representatividade, né? Não só da mulher, mas eu acredito de todas as dimensões aí da diversidade. Como que você vê o projeto, a importância do projeto para trazer essa representatividade, esse empoderamento para essas mulheres? Eu vejo, na verdade, o projeto, inclusive, como não inspiração, mas assim... Aspiração? Pode ser. Porque são mulheres vulneráveis, a maior parte. Que moram em Paraisópolis. Que moram na favela e que estão dispostas a se desenvolver e a mudar. E, nossa... Elas só precisam de uma oportunidade. Você entende? E... se todas as mulheres tivessem essa oportunidade... seria demais. Seria maravilhoso. A gente não estaria no buraco. O Brasil não está. Não, então, o projeto também vem como uma forma de empoderar essas mulheres, né? De mostrar que, apesar de muitas portas terem sido fechadas na sua vida, muitas outras também estão abertas e que elas podem empreender. Não é um mundo longe delas, não está longe delas. Elas podem fazer. Porque isso também acaba distanciando, né? Parece que não é para elas, mas é. E aí a ideia, e é por isso que a gente está sempre em grupo, está tentando juntar, tentando sempre trazer para o nosso universo, para o meu universo, para o seu, levar você lá para conversar com aquelas mulheres. Deu para ver que deu um up, assim, no estímulo delas, inclusive, assim, sabe? Entender um pouco mais, inclusive saber trabalhar com o seu próprio dinheiro e cuidar dele, isso faz toda a diferença, né? Sim, sem dúvida. Não, e o papel do Summit Social aqui, dentro do Summit Êxito, é justamente esse. É trazer essa visibilidade, né, para essas questões, para esses projetos, para empreendedores, assim como você, que tiveram diversas dificuldades durante a pandemia e antes, e as coisas só pioraram na pandemia, vamos dizer assim, e trazer essa visibilidade e mostrar que o empreendedorismo não é apenas ter um CNPJ. Empreendedorismo é uma questão de atitude, de que você... o Janguier, né, o presidente do Êxito, ele sempre fala isso, que antes de empreender nos negócios, você precisa empreender na sua vida. E é justamente isso, é aproximar o empreendedorismo, não mostrar que o empreendedor é aquela pessoa que ganha milhões no mês, mas que o empreendedorismo acontece com o tio que está vendendo a pipoca na esquina, ou, sabe, então...
eu achei fantástico na sua fala, porque o papel do Summit Social é justamente esse, mostrar que nós somos todos empreendedores, nós nascemos empreendedores. E a gente precisa desenvolver essa questão de gestão de pessoas, gestão de dinheiro, a saúde mental, né, inteligência emocional, para que a gente consiga aí empreender gerando valor não só para a gente, mas também para o ecossistema onde a gente vive. Exatamente, e entendendo um pouco mais, não estou nem falando que a pessoa precisa entender absolutamente de educação financeira 100%, mas assim, você precisa entender qual o sistema da sua vida, primeiro, né, como é o seu sistema e como que você vai fazer isso acontecer com o seu dinheiro, né? E todos esses pontos que você trouxe, se a gente tivesse a oportunidade de aprender tudo isso ao longo do nosso desenvolvimento pessoal, vamos dizer, nossa, na hora de empreender, meu Deus, é um fenômeno. E lembrando que o Instituto Êxito tem uma plataforma com mais de 600 cursos gratuitos e 100% online para vocês. Então, já fica a dica aí, Já fica a dica pro grupo. Pro grupo. Esté, é muito bacana estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite, né, de participar, de contar a história do projeto da Mulheres na Costura, de mostrar a forma como vocês estão empreendendo neste momento, né, que a gente sabe que a situação tá complicada para muita gente. E um prazer saber que existem projetos que estão transformando vidas através do ensino, através da educação, através do empoderamento, né? E para a gente finalizar este painel, qual é a sua mensagem final aqui para quem está assistindo a gente? Caramba, gente, olha, resista, se mantenha firme com seus sonhos, procura se descobrir, entender quem você é, o que você quer fazer, e a partir disso, para de ter medo, vai com medo mesmo. Eu morro de medo, mas eu vou com medo mesmo. Lutem pelos seus sonhos. Muito obrigada. Vamos nessa, contem comigo, viu? Pessoal, muito obrigada por ter assistido este painel. O Summit Social faz parte do grande evento que é o Summit Êxito e a gente está aqui justamente trazendo essa representatividade e visibilidade para projetos como o projeto Mulheres na Costura, tá? Então eu convido vocês a entrarem no nosso site, a usarem e abusarem da nossa plataforma de cursos, de novo, 100% online, 100% gratuito para você se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente. Muito obrigada e até o próximo painel. Obrigada, gente. Vem. Fala, pessoal. Você sabia que enquanto eu e você estamos lutando para conquistar os nossos sonhos, há muitas pessoas que estão lutando para conquistar seus direitos mínimos de ser quem elas são? Então você, com o papel de líder e gestor na sua empresa, o que você tem feito para organizar a sua empresa para que todos caibam nela e ninguém fique de fora?